Você que já tem uma transportadora ou está pensando em montar sua transportadora e não sabe como fazer a parte financeira desse negócio, nesse vídeo de hoje eu vou explicar para você como você faz a forma correta a parte financeira da sua empresa e a parte administrativa. Para quem não me conhece, meu nome é Sandro Vasconcelos, eu já estou há mais de 15 anos no transporte e eu venho aqui para dar dicas de transporte nesse canal. Então já se inscreve e dá o like nesse vídeo, tá bom? Eu anotei algumas coisas aqui e eu vou passar para vocês. Então a primeira coisa que eu vejo que é muito comum acontecer é o dono de transportadora ou dono de empresa, ele misturar a conta pessoa jurídica com a conta pessoa física. Isso daí é clássico. Ele pega lá o cartão com um limite alto e aí ele já vai lá e já compra algo para ele já faz aquela lambança, aquela mistura toda. E isso é muito importante o cara já começar sabendo que ele não pode avançar essa linha. Então isso é primordial. Pensou ali em pegar o dinheiro, deixa o cartão dentro da gaveta, vai embora, não fica andando com o cartão. Usa um outro celular para você ter o aplicativo do banco da empresa, deixa guardadinho na empresa, no horário comercial, ou não, eu vou me monitorar para eu não poder fazer isso. Essa foi a primeira coisa que eu anotei, que eu acho que é a mais importante de todas. Se você conseguir separar isso de cara, você vai bem, tá? Eu anotei algumas outras coisas que são coisas também primordiais, que é você separar o que é despesa fixa e o que é despesa variável. Muitas vezes a transportadora ela acaba confundindo o que é despesa fixa e o que é despesa variável. E se você já tiver ali tudo anotado, chegou dia primeiro, você abriu a empresa, você sabe quanto você tem de despesa fixa, quanto você vai gastar, isso você já está na frente de um montão de gente, que eu conheço pessoas que elas não usam. Outro ponto é você usar um software que vai controlar todos os seus bancos. Então, por exemplo, a gente sabe quando a gente monta uma empresa, abre uma conta no banco X, depois abre a conta no banco Y e o outro já pede para você abrir também. A gente sempre tem 3, 4 contas. Você vai, se é pequeno o negócio, você quer começar numa planilha, tudo bem. Mas se você puder, e tem softwares muito baratos aí, contrata um software desse daí para você fazer esse serviço, que ele vai pegar todas as contas e juntar tudo num pacote só. Então tem 5 mil na conta do Itaú, 5 mil no Bradesco, 5 mil na conta do Santander, um exemplo. Ele vai te mostrar 15 mil ali. E ele já vai lançar os seus recebíveis e também vai lançar as suas despesas separada por categoria e por cento de custo, tá? Depois eu posso fazer um vídeo aí falando sobre categoria, sobre cento de custo. Se você quiser esse vídeo, comenta aqui, fala que você quer que eu faça vídeo um pouco mais avançado sobre parte financeira, que eu estudei bastante e eu entendo bastante disso. Então, se você conseguir fazer essa separação bem detalhada, centro de custo, categoria, competência, você colocar qual é a competência. Isso eu vou falar bem superficial sobre a competência, que é assim, eu vou dar um exemplo muito clássico para você. Você tem seu caminhão, vamos falar que você é um autônomo, mas você tem seu próprio caminhão. E aí esse caminhão seu fatura 10 mil por mês, vou fazer uma conta redonda. E aí, nesse mês, travou o motor do seu caminhão, você vai gastar 40 mil. Só que desses 40 mil, vai ser parcelado em 10 de 4 mil, certo? A competência, ela é da data que aconteceu a situação. Só que o fluxo de caixa seu vai ser dividido em 10 vezes. Só que se você fatura 10 mil e naquele mês teve um prejuízo de motor de 30 mil, você ficou no prejuízo de 20. Não estou nem colocando outras despesas, só para ficar uma conta rápida, tá? Você teve um prejuízo de 20. Não, não, então eu não tive um prejuízo de 4 porque eu só gastei 4, não. E isso é fluxo de caixa. Então eu vou fazer uma série de vídeos explicando sobre parte financeira. Tem bastante coisa para a gente falar aqui ainda no YouTube. Mas assim, esses tópicos que eu separei é muito importante, tá? Custo fixo, custo variável, fluxo de caixa, que é uma outra questão que eu queria falar. O que é o fluxo de caixa? É o que você precisa de dinheiro para a sua empresa sobreviver. Então, por exemplo, você recebeu lá um valor de receita de 50 mil.
Só que para a sua empresa sobreviver, ela precisa de 100. Se você analisar aqueles 50 mil e achar que é muito dinheiro e tirar para você, daqui um tempo, quando que tiver que pagar alguém, você não vai conseguir. Entendeu? Então, o seu fluxo de caixa ele tem que ser encaixadinho. Então, no dia 10 eu vou receber uma receita de 50 mil, mas no dia 12 eu tenho que pagar 2 mil, vou ficar só com 8 mil, e aí agora no dia 15 eu tenho mais 5 mil para pagar, vou ficar com 3. Isso é o fluxo de caixa. Isso tem que ser bem elaborado, bem analisado, não é nada difícil, tá? O fluxo de caixa é só a pessoa entender e a pessoa ter a consciência que ela não pode ultrapassar aquilo. Ela saber quando, por exemplo, daqui um mês eu vou precisar de 30 mil porque o financiamento que eu financiei ele tem uma carência de tanto tempo, de 30 dias. Ele vai colocar isso no fluxo de caixa dele. E esse sisteminha que eu falei para você, que são vários, eu não vou nem citar nomes de sistema aqui, tá? Tem vários sisteminhas aí, baratinho, que você contrata e ele faz esse trabalho, tá? E o que eu anotei mais aqui também? Como calcular o preço mínimo do seu frete, como você saber a sua margem de lucro. Eu venho conversando com um monte de transportadora, gente, e por incrível que pareça, tem cara que fala assim para mim, eu faturo 3 milhões e não sei meu lucro. É um absurdo. Um cara que está no patamar de milhão, se o cara fatura 3 milhões por mês, no ano ele fatura 36 milhões. Como que um cara que fatura 36 milhões não sabe o lucro dele, tá? E aí se ele está procurando melhorar é porque a situação não está tão boa. Algumas pessoas procuram melhorar quando está bem, para ficarem melhores. Mas a maioria que a gente sabe é porque está com uma situação difícil, né? Então, você saber a margem de lucro é primordial. Quanto que eu vou gastar nesse frete, quanto que eu vou lucrar nesse frete, quanto que eu vou pagar de imposto nesse frete, qual é a minha margem de risco nesse frete. Tudo isso daí são coisas que são princípios básicos do transporte e da parte financeira do transporte, tá bom? Outra coisa, eu anotei aqui, tá? Eu anotei bastante coisa aqui. O que eu anotei? Gestão de recebíveis, por exemplo. A gente tem vários desafios no transporte. Um dos desafios é você ter que pagar na frente para receber depois. Então, por exemplo, você vai contratar um agregado hoje, ele não quer demorar para receber. Se for um cara esporádico, ele vai querer receber 70% de adiantamento e 30% quando ele entregar o canhoto, quando ele entregar a mercadoria. Então, se ele entregou em 2 dias, ele já vai querer receber. E os clientes, eles estão ficando cada vez mais distantes. Tem cliente que quer pagar com 60 dias, tem cliente com 20, tem cliente com 120 dias que eu já vi. Eu já vi cliente querer pagar com 150 dias. Então, assim, isso você tem que colocar tudo isso no seu fluxo de caixa, tudo isso no papel. Então, assim, como eu aprendi isso? Algumas coisas eu aprendi na raça, na prática, e outras eu fui buscar informação, tá? Então, quem sabe gerir o seu negócio é você, quem sabe o fluxo de caixa que precisa é você. Só que assim, eu anotei um outro ponto aqui que é muito importante. Você sabe quanto você está pagando de taxa no seu banco? Você sabe quanto você está pagando de juros por você ter pego um dinheiro que você não olhou o fluxo de caixa direito? Eu vou dar um exemplo. Teve um tempo da minha transportadora que eu pagava 3 mil reais de juros por não fazer o fluxo de caixa correto e eu não pagava 3 mil reais, 5 mil reais para um financeiro. Então, às vezes Aí, quando eu acordei, eu falei, pô, peraí, deixa eu colocar um cara para cuidar disso para mim. Aí o cara falava para mim, Sandro, amanhã, depois de amanhã, vai ter que entrar mais dinheiro. Então, pede para alguém pagar antecipado. E às vezes é administração mesmo, tá? Não é nem falta de dinheiro, não. É falta de cronograma de você saber quanto vai entrar e quanto vai sair, tá? Uma outra coisa que eu anotei aqui também, são vários temas que depois a gente vai destrinchar isso e vai fazer vários vídeos maiores, tá? Mas aqui eu tirei um resumo de tudo. É a carga tributária que você está enfrentando agora. Será que você fez um bom planejamento tributário? A gente está agora no meio do ano. Então, quer dizer, a gente só pode mudar em janeiro do ano subsequente. Será que você fez a escolha certa? Isso aí é importantíssimo, porque você sabe como que é caro no Brasil o imposto, como que é difícil pagar o imposto, e se a gente errar nisso, a gente erra em tudo, tá? Bom,
Conclusões agora que eu vou passar para vocês aqui. Falamos de não misturar a conta pessoa física com conta jurídica. Falamos sobre você separar o que é despesa fixa, despesa variável. Falamos sobre fluxo de caixa. Falamos sobre tributação. Falamos sobre sistema. A gente falou de bastante coisa e tudo isso eu quero falar só uma coisa final para vocês. Nada disso adianta se você não tiver com a sua mente voltada para crescer primeiro a sua empresa. Esquece de querer ser um cara que agora eu sou empresário, eu tenho que andar com um carro tal. Agora eu sou empresário, eu tenho que morar em X lugar. Eu vou falar por experiência minha. Eu tinha 10 caminhões e morava na mesma casa de quando eu tinha um caminhão. Só muito depois que a minha empresa já estava bem, eu acabei comprando uma casa. Então o que eu tenho para falar para vocês? Não se iluda com alguns coach aí que fica falando que seu CPF tem que ser maior que seu CNPJ, porque eles estão em outro patamar. Você que está começando agora, faz o joguinho, a regrinha que é muito básica de fazer. Faz o alicerce da sua empresa, faz a sua empresa ser grande, a sua empresa ser próspera, que você vai ser próspero. Vai chegar um momento que você vai ultrapassar a sua empresa, porque você vai pegar Prolabore em um ano, vai pegar despesa, divisão de lucros 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, você está acumulando todo esse dinheiro. Aí seu patrimônio vai ser maior que o da sua empresa, como é comigo hoje. Hoje o meu patrimônio é maior que o da minha empresa, mas lá no começo não era. Então, não se iluda com isso, gente, tá? Não se iluda. Faça essa regra que eu tô falando, que vai valer muito a pena e vocês não vão se arrepender. Deixa eu ver se eu não esqueci mais nada. Vou dar uma pausinha nesse vídeo aqui. Vamos lá. Ó, você precisa criar também uma reserva de emergência. Você precisa reinvestir parte do seu lucro. Isso é muito importante. E você precisa imprescindivelmente acompanhar os indicadores. O que são esses indicadores? É os indicadores que mostram como a sua empresa está crescendo. Muitas empresas, elas estacionam no faturamento. Então, por exemplo, tem um faturamento X e fica ali por muito tempo. Ah, se for decisão do dono, como já aconteceu comigo, tudo bem. Mas toda empresa ela tem que ir crescendo. Mesmo quando eu tive a decisão de manter o faturamento, tinha meses que ele ia crescendo automaticamente, tá bom? Busca uma educação financeira para você, faz como que a sua empresa fosse algo assim, tem que ser muito precioso, que você não pode quebrar ela, porque se você quebrar a empresa, você vai quebrar junto, que vai dar super certo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha, comenta, principalmente para dar engajamento, que isso daí vai ajudar a chegar em mais número de pessoas esse vídeo, tá bom? Essa é a minha mensagem de hoje e até o próximo vídeo, pessoal.